Olha eu voltando, chamei vocês mais cedo para assistir aula e agora, ó, vamos mandar brasa. Como é que vocês passaram a semana? Se comportaram? Espero que muito não, porque quem se comporta demais também não aproveita muito a vida. Ó, a professora vai dar aula sobre ética, diferenças entre legal, ética, moral e costume e manda vocês não se comportarem. Como pode isso, não é? Não se comportem, pero no mucho, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido uma semana top e que a gente faça aí uma aula também top. Muito conceito, muito texto, mas a gente vai fazer uns sambas aqui com vocês e a aula vai passar rápido. Confiem e acreditem na sua professora. Querida professora, viu? Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre moral, valores, ética, o que está conforme, o que a gente aprendeu quando era pequeno e assim sucessivamente. Espero que vocês gostem e que a gente construa aí uma aula bem legal. Eu andei vendo uns vídeos meus e eu vivo falando com vocês assim. Eu vou ver se eu melhoro essa minha postura. Vocês, por favor, depois me digam se melhorou, ok? Bom, brincadeiras à parte, vamos trabalhar. Pessoal, aqui a gente vê, ó, bem direitinho, deem uma olhada aí, quando a gente fala ordenança, lei, número 294, onde ela diz: em este local, em todo o distrito de Miraflores, está proibida a discriminação. Ó, que portunhol top! Bom, a tradução dessa frase vai dizer o seguinte: neste local, em todo o distrito de Miraflores, está proibida a discriminação. Então, o que é que a gente tem que pensar? Todos os locais, países, eles vão ter regras, regimentos, eles vão ter códigos, eles vão ter legislações, onde eles vão dizer pontos cruciais, onde a gente deve, pode ou não deve fazer algo. E aqui foi esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é um panfleto que foi distribuído em Lima, no Peru. E aí, o que é que ele questiona para vocês? A imagem anterior, que é o texto lá em cima, teria algo a ver com ética ou moral? Né? Quando ele diz que está proibida a discriminação, ele fala de ética ou ele fala de moral? Não é? Em que ponto ética e moral aí se misturam? Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? Poxa, esse lugar que eu precisei determinar numa lei que eu não posso discriminar as pessoas, será que é um mundo onde os valores foram naturalmente ensinados? Esse é o questionamento de hoje. Então, aí eu trago para vocês, para a gente abrir mais esse questionamento, as seguintes frases. Vejam lá. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Mas o que a gente tem? O que é que tem aí dentro de você? Né? O que é que tem dentro de mim? Será que é o suficiente para a felicidade humana? Será que nenhum fator externo é importante que eu tenha esse conhecimento para que eu melhore meu interior? Atenção, atenção, essa aula é boa. No Brasil, quem tem ética parece anormal. E aí, meu querido, quando você faz tudo certinho, o pessoal acha normal, acha que foi sua obrigação ou fica espantado quando a gente é honesto? Né? As pessoas normalmente ficam espantadas. Nossa, o cara achou, uau, o cara achou a minha câmera. Nossa, o cara achou um celular e ele veio me entregar, ele foi honesto. Meu Deus, não existem mais essas pessoas. Então, isso não era para ser uma atitude normal, mas um questionamento. E aí ele vem e diz: a moral, propriamente dita, ela não é uma doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. A moral propriamente dita é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, como devemos tornar-nos dignos de felicidade. E quem não tem moral não tem direitos. Não é? Quem não tem a postura não tem direitos. Quem não cumpre não pode reclamar. Quem não dá o exemplo não pode ser devidamente seguido, ok? Então, o que você entende sobre todas essas frases, né? O que você entende
sobre ética, moral e valores. Então, é sobre isso que a nossa aula quer falar com você hoje, ó. Só com você que está aí do outro lado, olhando para a professora, querendo ir para casa, mas ó, não vai ficar comigo aqui um pouquinho, só mais um pouquinho, ó, 40 minutos. Bom, gente, e aí a gente vai para os conceitos, são os pontos que a gente vai trabalhar hoje, que vai ser o conceito de ética, moral, valores e costumes. Bom, a ética ela é uma ciência prática e normativa que estuda a moral, determina o que é bom, a partir deste ponto de vista, como se deve agir, ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral que foi instituída. Então, a ética, ela é aquele momento, né, de ser ético. Ser ético me baseando em quê? Né? Quando eu vou ser ético, eu penso naquilo que eu aprendi, do que é certo e do que é errado, do que é moralmente saudável, do que é moralmente correto, do que é aquilo que a maioria deverá fazer. Então, a partir disso, eu vou praticar e eu vou ser ética, eu vou fazer aquilo que a moral ensina, que a moral dita, ok? Então, o que vai ser a moral, né? A moral vai ser o conjunto de costumes, crenças, valores, normas de uma pessoa ou grupo social que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem e o mal, certo ou errado de uma ação. Então, a moral vai ser os costumes, vai ser aquilo que foi ensinado, as regras que foram passadas, os valores, as normas. Então, em cima desses valores e normas, a gente vai tendo um direcionamento, não é, do que seria o certo, do que seria o errado, e a ética nos faz cumprir isso que foi nos ensinado, né? Mesmo que às vezes você discorde, inicialmente você faça um juízo diferente daquela norma, daquele costume, mas você vai ter ali uma conduta mais retilínea a seguir, porque você provavelmente vai seguir aquilo que foi ensinado. Então, quais seriam os conceitos de valores, né? Os valores são características morais que todas as pessoas possuem e servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Então, são as características morais que todas as pessoas possuem. Então, em cima disso, você vai ter ações. E em cima dessas ações, você vai ter consequências, ok? Então, aí a gente traz para vocês essa discussão aqui. Deixa eu aumentar para vocês. Onde eu vou ter a coragem, eu vou ter a piedade, eu vou ter a humildade, eu vou ter o respeito, a solidariedade e a honestidade. Então, todos esses conceitos, né, eles estão sendo ali vivenciados por nós. Todos esses conceitos, eles norteiam os valores, né, onde eu vou ter coragem, eu vou ter piedade, eu vou ter humildade, eu vou ter respeito, solidariedade e honestidade. Então, os nossos valores normalmente são norteados por esses conceitos todos, que a gente dá prática a eles, que a gente faz com que eles tenham sentido, ok? E aí a gente volta aqui para a aula, onde eu falo: a moral ordena, a ética aconselha, a moral responde à pergunta: o que devo fazer? E a ética, a pergunta: como devo viver? Então, se vocês olharem, perceberem, a moral complementa a ética. A moral, ela te fala assim, o que é certo e o que é errado. E a ética, ela te fala como eu devo agir. A moral vai te dizer, olha, você tem esse caminho aqui, o caminho A, você tem o caminho B. Eu estou resumindo para vocês em relação a uma determinada situação. E dali em diante, você vai ter
o como fazer. Então, a tua ética, eu tenho ética e respeito às morais e a moral e os bons costumes. Então, eu vou ter um tipo de conduta. Eu não respeito essa norma, eu não aceito, eu não quero, eu não vou, não me importo. Então, a minha ética ou a minha falta de ética vai fazer com que eu tome um outro rumo. Bom, e aí a virtude, ela às vezes fica associada à moral, ao que é justo. Não é? A gente fala a virtude associada à moral. Nesse caso, cabe a virtude dar a cada um o que por direito lhe pertence e praticar a equidade. Quando a gente fala de justiça, vocês vão ver, como a gente falou aí na aula 2, quando a gente fala do poder jurídico, do porquê a justiça e porquê a importância da aula anterior, que ela também é uma aula que foi com bastante conceito, a gente vê que a equidade, que é essa igualdade, que inclusive a gente vê muito falada no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, na Lei 5991 da Constituição, a gente sabe que a equidade ela vem para que todos pratiquem, né, todos tenham o mesmo direito e todos tenham acesso às mesmas coisas. A gente sabe que na vida real, né, no dia a dia, naquilo que a gente aprende, na prática nem sempre se aplica. Então a gente sabe que às vezes o pobre fica muito mais pobre, o rico muito mais rico, e o direito de cada um é diferente. Porém, se um rico quiser ir ser atendido no SUS, ele tem o mesmo direito de um pobre que quer ser atendido no SUS, porque o SUS foi feito para que todos tenham o mesmo acesso. A gente sabe que na vida real não é assim que acontece. E aí a virtude associada à ética, que vai ser a generosidade. A virtude, ela questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem direito. Isto é, dar a ele o que ele não teria direito pelas regras da pura justiça, mas que a generosidade permite. Às vezes, ser generoso não é que é ser injusto, mas às vezes você é tão generoso, você é uma pessoa tão boa que você faz além do que seria necessário. Você dá um pouco mais, você ajuda mais um pouco, você se doa naturalmente mais. Então, é assim que ele chama que a generosidade seria uma virtude associada à ética. E aí a gente tem os conceitos amoral e imoral. O que é um conceito amoral? Não ter moral, né? É ter a consciência que seria certo ou errado em termos morais. E o imoral é saber que o certo e errado moralmente e agir, cometendo o errado, agir contra a moral. O amoral é não ter moral, não ter consciência. Então, quando eu digo assim, isso é amoral, eu sei que aquele cara não recebeu aquela educação, aquela norma, e ele cometeu aquilo sem consciência que aquilo estava errado. É como se fosse sem querer, porque ele não sabia. Então, ele foi amoral, porém, em relação ao moral. Mas, quando eu falo que isto está sendo imoral, você está tendo uma atitude leviana e imoral, eu estou querendo dizer assim, poxa vida, você sabia, Celso, você sabia que estava errado e mesmo assim você foi lá e você piorou a situação. Então, quando eu falo imoral, que fique bem claro para vocês essa diferença, eu refiro-me àquela pessoa que sabe qual é a regra, sabe qual é a norma e comete o erro. O amoral, ele não tem moral porque ele não foi ensinado, ele não recebeu aquela consciência do que seria certo ou errado. Ele apenas cometeu aquela falha, porque para a gente que recebeu aquela norma, a gente sabe que não podia, mas ele não sabia. Então, ele acaba fazendo de forma amoral, porém ele não tinha consciência do que estava fazendo. Aí a gente tem aqui, né, o pensamento dos filósofos.
Sócrates, ele racionaliza a ética e ele preconiza uma concepção do bem e do mal e da areté e da virtude. Já Platão, para ele, a ética ganha fôlego na política a partir de uma concepção metafísica e de sua doutrina da alma. Então, cada um deles, eles tinham um conceito e um entendimento um pouco diferente sobre ética, né? Até porque Sócrates, Platão, cada um teve uma formação, cada um teve uma criação, e é nisso que a gente tem que se arraigar. Às vezes, você vai para uma outra cultura, um outro país, e eles têm comportamentos diferenciados. Inclusive, eu me lembro que na primeira aula a gente falou um pouco sobre isso, que é quando eu tenho formas de ver o comportamento, e para mim não é imoral num país oriental que em alguns locais que o homem tenha mais de uma esposa, mas no Brasil é imoral o homem ter uma amante, uma outra mulher. Por quê? Porque a nossa norma não permite que o homem tenha mais de um casamento, ok? Então, se não permite e este homem é casado e tem uma outra mulher, ele está cometendo uma atitude amoral ou imoral? Ok? Imoral. E aí a gente colocou aqui para vocês pensarem, né? A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? Então vamos lá, vou perguntar novamente. A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? Aí vem aqui, que são as avaliações de moral. Este homem é pouco apresentável, sua presença é louvável, e esse político é corrupto. A gente tem aí, de uma mesma situação, 3 opiniões, ok? E aí vem o filósofo alemão Leibniz. Ele considera que o direito e as leis decorrem de 3 preceitos morais básicos: não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido, viver honestamente. Ou seja, a ética, ela orienta também o ordenamento jurídico ou legal das nações. Por conseguinte, orienta também a política. Então, ele se baseia em 3 conceitos, né? Eu não prejudico ninguém, teoricamente também não serei prejudicado. Atribuir a cada um que lhe é devido. Se eu tenho meus deveres, eu tenho que cumpri-los. É um direito meu, cumprir também meus deveres. E viver honestamente. Então, se eu praticasse esses 3 pontos, no ponto de vista de Leibniz, eu já estaria cumprindo os conceitos básicos de moral, né? Os preceitos básicos morais que seriam necessários. Ou seja, a ética, ela também orienta o ordenamento jurídico e ou legal das nações. Por conseguinte, orienta também a política, ok? E aí a gente trouxe essas 2 imagens para vocês, né? 2 moças se abraçando, né? A gente olha, eu imagino que são 2 irmãs. E o pessoal aqui competindo, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês entendem dessas imagens, né? Que valores elas representam para vocês? Bom, aqui eu represento, para mim, eu represento a família, não é? Quando a gente olha, a gente vê 2 pessoas se abraçando com um carinho muito grande, um orgulho. Uma delas está se formando e a outra está ali apoiando, né? E eu tenho aqui, na segunda imagem, eu tenho um pessoal numa competição, onde todos estão até bem próximos uns dos outros. E a competição, ela te traz ao mesmo tempo a associação, né? Ela traz o compartilhamento de emoções e situações onde a gente tem alguns valores envolvidos, que seriam quais vocês imaginam que seriam quais valores? Aqui, quando eu tenho pessoas competindo,
qual é o primeiro ponto que a gente tem que pensar? Na minha largada eu vou pular um pouco mais na frente, eu vou pular um pouco mais atrás. Não, eu vou buscar não queimar a minha partida, porque eu preciso correr e ganhar ou perder de forma justa, de forma honesta. Então, eu vejo que a honestidade seria um dos valores. Um outro, quando a gente olha aqui, essas irmãs, eu vou chamar de irmãs, porque elas são um pouquinho parecidas, eu vejo o conceito de valores familiares, não é? Do amor, da fraternidade, da solidariedade e assim sucessivamente. Aí ele pergunta, né, o que você entendeu das imagens e quais valores elas representam. A gente citou aí alguns para vocês, numa forma de vocês se familiarizarem com o conteúdo. E aí aqui a gente tem, né, sentenças éticas são frases que usam palavras como bom, mal, certo e errado. Observe alguns exemplos de sentenças éticas. João é uma boa pessoa. As pessoas não devem roubar. A honestidade é uma virtude. Então, sentenças éticas, o nome já diz, é uma sentença. Eu já afirmo categoricamente algo. Eu afirmo aqui que João é bom. Quando eu digo João é uma boa pessoa, eu já estou afirmando que João é bom. Não estou deixando dúvida sobre a conduta de João. Eu já estou afirmando eticamente, então eu já sei que João é uma pessoa boa. João é uma pessoa que respeita os pontos morais. As pessoas não devem roubar, né? Não devem roubar. Eu já afirmo categoricamente que não pode roubar. Eu não estou dizendo, deixando para que a pessoa escolha o que é roubar ou não. Eu já estou dizendo para ela que as pessoas não devem roubar. E a honestidade é uma virtude, não é? A gente falou ali de virtude na generosidade, virtude na forma de vários pontos. E a honestidade, ela também é uma virtude. Então, quando a gente fala isso, a gente está dando uma sentença ética. Eu estou afirmando categoricamente que a honestidade é uma virtude. Então, sentenças éticas são frases que usam palavras como bom, mal, certo, errado, sim e não. Eu já afirmo categoricamente ou negativamente ou positivamente. Uma frase não ética que precisa ser uma sentença que não serve para uma avaliação moral. São alguns exemplos, né? Leonardo é uma pessoa alta. As pessoas se deslocam pelas ruas, João é o chefe. Isso não são sentenças éticas, porque eu só estou afirmando, falando alguma coisa. Leonardo é alto, né? Eu estou falando sobre as características físicas de Leonardo. Eu não estou dizendo que Leonardo é honesto. Eu não estou falando das condutas de Leonardo. Eu estou falando que Leonardo é alto. Durmam não, viu? Vocês prestem atenção, não durmam. Ainda está quase na metade da aula. Bom, alguns exemplos de frases não éticas, a gente já falou agora, Leonardo é uma pessoa alta, que Leonardo também poderia ser baixo, Leonardo poderia também ter chulé, e, enfim. Eu estou falando das características físicas de Leonardo. Quando eu passo a falar que Leonardo é bom, Leonardo é ruim, Leonardo é honesto, eu já estou questionando a conduta ética de Leonardo. Bom, João é o chefe, João é alguém lá do setor, João é o diretor, João é o faxineiro, João é o limpador de vidros, João é o diretor. Eu só estou caracterizando João, ou seja, não é uma frase que sirva para uma avaliação moral de quem é o chefe. É diferente de eu falar, olha, o chefe, ele é uma pessoa ruim. O chefe, ele não é bom. O chefe, ele é extraordinário. Então, eu estou falando dele como conduta, como ele se comporta. E aqui eu coloquei para vocês essa imagem, né? A grande doença do ser humano, mental, física e social, está em sua falta de ética. Então, para Norberto Kepp, a grande doença do homem, ela está na falta de ética, né? Ela está na falta de saber, de seguir aquilo que é moral. Aí a gente traz para vocês um questionamento, né?
No nosso cotidiano, nos jornais, na TV e na internet, Celso, tenta aumentar um pouquinho a temperatura, eu tô achando a sala um pouquinho gelada. Desculpa, viu, pessoal, é porque eu tô com frio. Ó, o nosso cotidiano nos jornais, na televisão e na internet, sempre acompanhamos notícias que estão relacionadas com a ética, com a moral e com os valores que compõem a nossa cultura. Gente, preste atenção. O nosso cotidiano nos jornais, na TV e na internet, sempre acompanhamos notícias que estão relacionadas com ética, com moral, com valores que compõem o que? A nossa cultura. Mas é só a nossa cultura? Não. Não. Quantas vezes a gente tá lá assistindo jornal, aí vem ó, agora na Síria, guerra. Ah, agora no Afeganistão, guerra. Ah, agora nos Estados Unidos está sendo declarado estado de sítio. A gente todo o tempo está ouvindo também notícias relacionadas a outras culturas, porque hoje existe uma disseminação muito grande da informação. Então, os países orientais são quem mais tem costumes e práticas diferentes das nossas. Como assim, para eles, a nossa prática é diferenciada. Então, todo o tempo estamos sempre vendo esses questionamentos éticos e morais, que a depender de cada região, ele vai ser, no geral, vai seguir sempre um contexto parecido, né? Mas tem sempre particularidades de cada cultura. Então, aí ele diz, né? Na música a seguir, composta por Renato Russo, em 1991, podemos identificar a preocupação do compositor com os valores éticos, morais da sociedade de sua época. Então, veja lá, ele vem e coloca aqui metal contra as nuvens. Ai, meu Deus, eu não enxergo. Quando ele diz, não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo e que agora se desfaz. Então, ele faz todo um questionamento sobre a ética. Quem já ouviu essa música, ela é até um pouco triste, se você verificar direitinho. E ela é muito bonita também. Sou metal, raio, relâmpago e trovão. Eu queria até cantar para vocês, mas vocês vão acabar indo embora mais cedo da aula. Então chegue cá, não vão embora não. Fiquem aí que eu tô tentando transformar essa aula para ela não ficar tão conceitual. E aí, quando ele fala, né? Ele fala em vários pontos. Eu vou até ampliar um pouquinho para a gente ler, para eu não tentar cantar e trocar as palavras, ok? Bom, viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Esses são dias desleais. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Quase acreditei na tua promessa e o que vejo agora é fome e destruição. Perdi a minha cela e a minha espada, perdi o meu castelo e a minha princesa. E aí ele vem aqui, ó. E até lá, e essa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá, vamos viver, temos muito ainda por fazer, não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. Ele sempre fala que... eu acho muito bonita essa parte, quando ele diz, não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e tenho, por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz. Isso, quando ele canta, ele fala sobre o que ele vem passando naquele momento e de como ele está recebendo o retorno das pessoas. E talvez em alguns momentos ele tenha sentido, né, algum preconceito, algum tipo de retaliação, por toda a condição que Renato Russo vivia naquele momento. Então, ele faz um questionamento sobre a ética. Se você olhar no mais profundo, ele questiona o comportamento.
E aí aqui eu trago para vocês, né, para pensar. Quando e como conseguiremos construir uma sociedade mais justa, né? Como é possível construir isso dessa forma? Porque cada um de nós, por mais que a gente tenha um trilho, que a gente seja conduzido, que a gente tenha sido educado, por mais que a gente tenha tido caminhos, a gente sempre tem uns questionamentos e tudo bem, quando você permeia pelos questionamentos e você fica ali confuso, tranquilo. Mas quando, em cima desse questionamento, você toma atitudes que fogem daquilo que foi ensinado, que a maioria pratica e que acaba machucando outras pessoas. Então, é difícil às vezes achar esse equilíbrio do que é justo, não é? Porque por mais que a gente tenha uma regra geral, vai ter momentos que aquilo que você está achando que é justo eu não vou concordar. E como a gente vai tratar isso sem perder a ética e o respeito é que é o problema, né? Nem todo mundo consegue. E aí aqui a gente mostra, né? Ética e moral são os maiores valores do homem livre. Tem até aqui um momento para você. Um momento que eu gosto de conversar mais com vocês. Mas eu não vou falar dele agora não. Eu vou aqui só lembrar para vocês isso. Ética e moral são os maiores valores de um homem livre. Aí eu vou entrar num questionamento com vocês. Pesado, viu? Questionamento valendo. Como eu já adoro os meus momentos você, porque são momentos para você, hoje eu posso aproveitar mais um pouquinho do meu momento, porque vai estar bem relacionado com o que a gente tem vivido no dia a dia, né? Não estou pegando o assunto da aula e trazendo uma coisa diferente. Mas veja, ele diz aqui claramente, ética e moral são os maiores valores de um homem livre. Quantas vezes você está aí no seu relacionamento, você está vivendo sua vida com alguém, você está se moldando ao seu convívio com algumas pessoas e você vai ali fazendo tudo aquilo para agradar o outro, você vai indo seguindo, né, os passos da outra pessoa e às vezes independente se é aquilo que ela te pede para fazer é ético ou não, né, se você vai ser ético ou não ser ético, você vai fazer, porque você está tão envolvido, está tão apaixonado, que você não consegue nem parar para pensar. E aí o primeiro momento é ótimo, todo mundo quer todo mundo, a gente fica sempre lá se vendo, aquela felicidade, o mundo, né, maravilhoso, a pessoa vem com os cabelos todo bagunçado, mas a pessoa tá linda, a pessoa te chama de meu bem, tá maravilhoso, mas o tempo vai passando e aquilo que você realmente vai aparecendo, porque ninguém consegue fingir muito tempo. E aí o que acaba acontecendo? Você começa a controlar a outra pessoa também controla você, ou a outra pessoa se sente sufocada e a relação ela vai começando a se tornar cansativa para um dos dois ou para os dois, ou normalmente para um dos dois. E aí a gente quer, porque aquela pessoa tem o nosso amor, eu me doei, eu fiz tudo por ela, e ela precisa me amar, e eu só vou viver se aquela pessoa gostar de mim. E a gente se prende, né? Tanto no trabalho, eu estou exemplificando mais alguém próximo, porque eu sei que é melhor a gente falar desse tipo de exemplo, porque é o que a gente vive mais comumente. Nossa vida profissional e nossa vida pessoal está sempre rodeada de pessoas. Até a pessoa mais fria e introspectiva, ela tem pessoas perto dela. Então, você fica tão ali preso naquele conceito, naquela pessoa, que você não deixa ela viver. E aí está a moral da história. Os maiores valores, a nossa ética e a nossa moral, elas são os maiores valores de alguém livre. Porque a pessoa livre, ela não prende outra pessoa. A pessoa livre, ela não faz as coisas impensadamente. A pessoa livre vai errar, mas ela vai estar ali buscando mais acertar do que errar. Então pensem sempre sobre isso. Tenham as pessoas perto de vocês livres. Não sufoquem as pessoas, não sufoquem a vida das outras pessoas. Tenham pessoas perto de vocês de forma livre.
né? O melhor relacionamento é aquele que vocês dois querem estar lá. Eu quero, você quer, vamos embora junto. Vamos embora, vamos viver, né? Vamos aproveitar. Mas as duas pessoas querem isso. Quando uma das duas tiver uma pequena dúvida, gente, não precisa ser nada de extraordinário. Ao menos uma pequena dúvida, você já preserve, se preserve. Não fique, não coloque no outro um sentimento que é seu, um querer que é seu, ok? Pensa sempre sobre isso, porque pensar sobre isso para mim me fez amadurecer em muitas coisas, porque o amadurecimento, as posturas, são exercícios que a gente tem que praticar diariamente, ok? E aí, para a gente amenizar a bronca, eu vou ler para vocês o meu Momento Você de hoje, onde eu falo para vocês o seguinte: comece onde você está, né? Porque às vezes a gente está aqui, não, vou deixar para fazer quando eu chegar lá no outro ponto. Não, começa agora. Começa onde você está com as peças que você tem, ok? Use o que você tem. O que você tem? Eu só tenho esse telefone aqui, é ele que eu vou usar. É dele que eu vou ter que achar uma estratégia para fazer o que eu quero fazer, ok? E depois disso, faça. Tente. Vá lá, brigue, faça confusão, busque, reme. Agora, não deixe as coisas no vento. Coisas jogadas ao vento, o vento decide para você. O vento vai levar para lá, o vento vai levar para cá e por ali vai ficar. E quando você vai lá e faz, meu amigo, mesmo que você faça errado, mesmo assim, foi você que fez. Foi você que soube o caminho que seguiu. E se você vê que fez e não deu certo, você vai virar e vai dizer assim: eu tenho que refazer esse negócio. E eu vou saber refazer, porque fui eu que fiz desde o comecinho. Então, pensem bem sobre isso, porque eu acho que vai te dar uns nortes bem legais. Eu acho que essas aulas sobre ética, sobre conduta profissional, elas são tão importantes quanto essas aulas técnicas que a gente vê o que é um sumário de urina, qual é a função do medicamento, tudo isso se complementa. Toda a área técnica, ela é super importante, mas eu tenho que ter, cachola, cérebro para usar a informação. Se eu não souber compactar as informações, engrenar uma coisa na outra, conhecimento, ele é muerto. E aí a gente fala agora um pouco sobre a ética e sobre a responsabilidade social. De acordo com o conceito de responsabilidade social, as empresas deveriam existir para servir a comunidade, sendo que o benefício não poderia ser exclusivamente econômico, ok? Promovendo também a satisfação das necessidades sociais da comunidade. Vida real! Qual é a vida real? Vida real, vou fazer uma pergunta. Se tiver algum concursado aí, eu espero que não fique muito chateado comigo. Poucos são diferentes do que eu vou citar agora. Quantas pessoas hoje fazem concurso público? Eu tenho certeza que vocês devem estar aí. Poxa, vários, professora Karina, várias pessoas fazem concurso público. Mas, gente, quantas pessoas fazem concurso público para servir ao público? Cri, 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 cri. Pouquíssimas pessoas fazem hoje um concurso público. Ai, meu Deus, eu preciso passar no concurso público para farmacêutico do estado, porque se eu passar nesse concurso, eu vou ficar na farmácia trabalhando várias horas por dia e vou atender milhares de pessoas. Normalmente, gente, a pessoa que quer o concurso público, em primeiro lugar, ela quer estabilidade financeira. Então, ela vai até fazer o concurso, ela vai até se tornar um bom profissional lá quando ela passar, mas o primeiro objetivo dela é pessoal, não é de comunidade geral, global, ok? Existem sim pessoas com esse pensamento, mas existem muitas outras que não têm esse pensamento. Então, o código de ética, aí só para arrematar aqui, de acordo com o conceito de responsabilidade social. Quando eu faço um concurso público ou quando eu exerço qualquer função pública, eu tenho que ter
responsabilidade social. Só assim eu estarei servindo a minha comunidade. Então, sempre pense sobre isso. Vai querer ser vereador, prefeito, presidente, você vai querer ser chefe de associação, você vai querer, meu amigo, minha amiga, sei lá, diretor da sala de aula, presidente do conselho. Pense sempre no social. Pense sempre que você vai ser a voz de várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Ui, cadê meu mouse? E aí a gente entra no que é bem importante, né, para a gente ir arrematando a aula de hoje. Pensa no código de ética. É a criação de códigos de ética pelas empresas, onde eu tenho uma definição de um sistema de valores que direcionem as dimensões e as ações no interior da empresa, devendo, para tanto, conter itens que contemplem todos os seus públicos envolvidos, ou seja, os seus stakeholders. Por que ele fala isso? A criação do código de ética, ele é um código de valores que vão definir as regras que a gente tem que seguir. Ah, eu sou farmacêutica, então eu tenho que ter o código de ética da profissão farmacêutica. Ah, eu sou biomédica, então eu tenho que ter o código de ética da profissão biomédica, porque ele vai pegar ali as atividades que aquele farmacêutico tem que fazer e ele vai fazer com que dentro daquelas atividades a pessoa tenha um arcabouço de valores, de conceitos morais, que ela tenha que colocar em prática através do código de ética. O código de ética ele vai dar o norte e você vai ter que respeitá-lo, ok? Então, para que o código de ética seja efetivo, é necessário ser conhecido por todos. E ser aceito, né? Não é só ser conhecido. Quando eu crio o meu código de ética, eu tenho que treinar as pessoas, mostrar para ela qual é. Então, em qualquer curso que vocês venham fazer, de nível médio, nível superior, sempre vai ter essa disciplina voltada para aquele segmento que você escolheu. Então, vai ser sempre trabalhado as questões éticas daquela profissão, para que vocês consigam ter um comportamento dentro do que é o ideal. Então, a implantação do código de ética, acontece através da sensibilização, conscientização, motivação, capacitação de princípios e valores perenes. Quando ele fala que são valores perenes, são valores que permanecem, valores que serão constantes, valores que sempre existirão. Norma moral e norma jurídica, a gente vai ter aí que a ação moral pressupõe a ação consciente do sujeito, enquanto que a norma jurídica impõe-se pela coação explícita. Maior amplitude da esfera moral diante do plano jurídico, posto que nem tudo é reprovável moralmente e está inscrito no plano da lei. Então, nem sempre tudo aquilo que eu coloco lá, nem sempre quando eu digo que não é moralmente realizável, significa que está ali na lei. Aquela situação ela vai estar implícita, ela vai estar contemplada, mas não de forma direta. O fato de uma empresa não ferir os princípios legais da sociedade não significa que sejam éticas todas as suas ações. Quando ele diz isso, o que é que ele quer dizer? Às vezes você não está fazendo errado, né? Assim, pelo código de ética, pela regra, você não está fazendo errado, mas você pode estar constrangendo alguém. Então, existem situações onde a gente, do dia a dia, apesar de não estar sendo falta de ética, eu vou fazer um exemplo bobo. Você está na rua e você vem caminhando com uma sonda presa. Você fez uma cirurgia de próstata e está com a sonda presa ao seu pênis. E essa sonda está caminhando e ela está de fora com você da sua roupa, né? Porque a sonda não cabe dentro da roupa. Até aí, tudo tranquilo. Não é proibido usar sonda, né? Andar na rua com a sonda. Mas chega um ponto que você precisa esvaziar a sonda, porque a sonda enche. E você para lá, em qualquer lugar, abre a torneirinha da sonda e deixa a urina sair. E naquele momento vem passando várias pessoas.
é constrangedor, porque eu não sou obrigada a ver o xixi da pessoa, da sonda, enfim. Mas, ao mesmo tempo, não é proibido que ele faça aquilo. Não tem nenhuma lei proibindo que ele abra o coletor da sonda na rua. Então, são situações que, apesar de não serem erradas, não estarem infringindo a ética, elas são constrangedoras. É mais ou menos um exemplo, uma analogia a esse exemplo. E aí o Código de Ética ele deve expressar a participação coletiva e o que não apenas produz normas mais significativas, como também assegura o comprometimento dos indivíduos que pertencem à organização. A elaboração do Código deve considerar as relações com acionistas, com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, com os concorrentes, com a esfera pública, com o ambiente e com a comunidade. Então, a sua regra local, pontual, ela deve, antes de tudo, respeitar as outras regras maiores que regem aquela localidade, aquela cultura. E o marketing social, ele corresponde a variados procedimentos que têm por meta a difusão de valores considerados benefícios para o conjunto da sociedade e a promoção de mudanças comportamentais e a divulgação das ações sociais e empresariais. E aí a gente, para finalizar, né, eu trago para vocês a resiliência. A resiliência ela é a capacidade de recuperar as situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo vai passar. Ser resiliente é ficar ali, ó. De tudo que a gente falou lá no meio da aula, é você ficar ali. Tá difícil, meu amigo. O negócio tá meio enrolado, tá meio complicado, mas eu vou perseverar, eu vou ficar aqui, vai chegar o meu momento, vou traçar uma outra estratégia, vou ser resiliente, não vou desistir, vou ser persuasivo, na hora certa as coisas irão acontecer. E aí, parece que vai dando uma mágica, meu amigo, o negócio vai se encaixando e quando a gente vai dar conta, flui. Então, ser resiliente é ser confiante e ser tranquilo, né? A resiliência é uma característica para poucas pessoas. Eu tenho um colega que eu sempre encontro no sinal de trânsito e nesses últimos 10 dias ele me passou uma frase assim: Karina, quando o negócio estiver apertado, pega esse problema, amarra ali numa pedra e deixa ele lá. Deixa ele um tempinho por lá e daqui a pouco você vai pegar ele e vai resolver, ok? Então, pensem direitinho sobre esses pontos, como ser ético no teu dia a dia e mais importante que isso, né? Pensa sempre no próximo, na igualdade e seja resiliente. Não é porque o negócio está meio complicado agora que vai ficar complicado sempre, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E, por favor, me encontrem na próxima aula, senão eu vou continuar resiliente, vou estar aguardando vocês, tá bom? Um cheiro grande, tchau, tchau. Eu não desisto. Valeu!